Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje eu tô fazendo aquele vídeo finalmente que eu fiz, né? Tem que dizer assim, né? Finalmente o Fabiano fez o vídeo apresentando o meu portfólio de jogos que eu desenvolvi, que eu participei do desenvolvimento, né? Então eu queria fazer esse vídeo especial para contar um pouco do meu portfólio, das minhas experiências que eu tive, né, como desenvolvedor. E claro que se você gosta desse tipo de vídeo que eu tô falando das minhas experiências, do que eu vivenciei, você já dá aquele joinha pra mim aí, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito e clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo. Solta a vinheta e vambora! Bem pessoal, vou citar aqui pra vocês assim, ó, os meus principais projetos que eu participei no meu portfólio. Eu fiz alguns jogos de estudo, algumas coisas assim. Tem outros também que foram feitos, mas assim, eu quero citar aqui os projetos que eu tive mais destaque e que eu posso contar uma experiência pra vocês legal, assim, que vai agregar bastante pra vocês. Mas porque caso você queira ver o meu portfólio, eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo o meu site do meu portfólio, que você pode ir lá ver o que eu fiz. Inclusive tem jogos que dá pra jogar, dá pra baixar, enfim, você pode dar uma explorada lá à vontade nele. Mas lembrando também que eu já falei sobre o tema de portfólio, como fazer um bom portfólio. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você, caso você queira fazer o seu portfólio de jogos. Então você pode ir lá e dar uma conferida também. E aí o primeiro jogo que eu queria falar sobre o meu portfólio é um jogo que, gente, na época assim, era bem podrinho, sabe? Mas foi a primeira experiência que eu tive trabalhando em equipe para fazer um jogo, por mais simples que seja, foi válido para eu começar na área de jogos propriamente. E aí foi bem, esses primeiros jogos que eu vou contar para vocês aqui foi muito da era do J2ME, do Java para mobile, foi muito aquela geração dos jogos em Java, sabe, dos celulares antigos, né? Então a gente não tinha nem smartphone, ainda não era a época dos smartphones ainda. Então a gente, eu vou contar muito desses jogos aí. Depois eu vou entrar na outra era e na era mais atual que eu tô agora. E o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo educativo, um artigo pro SB Games, que não foi aprovado esse artigo, inclusive, tá? Que é o Quiz Quest. Que é aquele jogo de quiz, pergunta e resposta, assim, aquele clássico do jogo educativo que eu falo que não é pra fazer. Mas, como eu já falei, todo mundo cai nesses clichês e eu caí também. E aí a gente fez o tal do Quiz Quest, tinha as perguntinhas, assim, que andar no ambiente, e para mobile era bem complicado. Eu vou deixar, inclusive, aqui uns links aqui sobre tudo isso. Mas, assim, foi o meu primeiro início, foi a primeira experiência que eu tive e eu disse, olha, me interessei por esse negócio de game dev, né? Isso foi em 2006. Então foi aí que começou o meu gosto pela área, por isso que eu cito o Quiz Quest, porque eu acho que foi ele que me deu esse horizonte, assim, de, opa, pera lá, eu acho que game design é a área aí que tu quer, desenvolvimento de jogos. Acho que é uma área que pode se interessar. Mas aí depois, em 2007, a gente já tava com o meu estúdio. E a gente tinha começado um outro projeto que era o Sol, a Natureza, o Curupira. Que até então, esse jogo era um RPG meio Zelda misturado com Mega Man, com muita coisa. E a gente não deu conta desse projeto. A gente quis abraçar o mundo, sabe? Sabe aquela coisa, querer abraçar o mundo e não dar conta? Basicamente isso. E a gente caiu na real e David disse, não, vamos descontinuar isso aí. E aí fizemos o Memobot, que é basicamente um jogo de sequência de sinais. Por quê? Porque o objetivo era um jogo rápido, pra gente ter algo para mostrar a nossa competência. E também já apresentar num evento que a gente tinha na época, era um evento de gestão, que a gente tinha que levar um pouco dos nossos jogos, dos nossos produtos. A interface era bem precária, era feia que dói. A questão também de música era bem ruinzinha. Então foi aí que a gente começou a perceber na nossa empresa que a gente precisava de artistas para ajudar. Mas o Memobot foi uma primeira tentativa, foi o primeiro jogo que a gente acabou, início, meio e fim. Pensou em prazo, se preocupou com essas questões de desenvolvimento que até então a gente não se preocupava muito. Aí uma vez que a gente começou o Memobot, também J2ME, Java, para ser os jogos em Java, a gente veio com outro jogo em Java que foi o Sperm Race, né? E o Sperm Race foi um projeto grande, foi um projeto interessante. Foi um projeto de mais ou menos 8 meses, um ano por aí, que a gente ficou em cima desse projeto. E foi um projeto de uma corrida, só que não uma corrida normal, uma corrida de espermatozoides. Então o cara ia do epidídimo, ia pra uretra, daí passava pelas trompas, ovário, e daí no final ele nascia. Aí de acordo com o personagem que você escolhia, ele tinha um final diferente. Então o Mike era um jogador de basquete no futuro, a Sam uma líder de torcida. Aí tinha o Rino, né? Você fala, pô, mas rinoceronte aí, zoofilia? Não, não é porque é jogo, né? A gente podemos ter essa liberdade. E os animais procriam também, né? Então, daí foi a desculpa que a gente arrumou. Mas enfim, a gente tinha esse processo todo, eram 4 personagens. Tinha o Tommy também, que era um nerd aí, né? Acabava trabalhando na área de TI. E aí, por fim, a gente teve o Sperm Race. Sperm Race foi um projeto bacana. Me envolveu muito esse conhecimento sobre essa questão dos espermatozoides até o óvulo. Eu acho que foi muito legal. Foi em 2009 que a gente lançou o jogo. Ele foi um jogo que teve uma IA muito específica, que teve que ser pesquisada bastante, que era baseado em algoritmos de enxame, sabe? Nossa, foi um trabalheira danada, daí isso aí teve toda a pesquisa da equipe que ajudou e tudo. Então foi o meu primeiro projeto grandão assim que eu comecei a fazer.
E depois nós participamos de um concurso, que foi o primeiro Mobile Flash de aplicativos móveis da Claro, e o Sperm Race ganhou o primeiro lugar na categoria entretenimento. Então a gente foi lá ganhar o prêmio em São Paulo, sabe? Foi uma experiência muito legal. O Sperm Race pra mim é um projeto muito legal. Nós, antes de fechar a empresa, a gente queria fazer o jogo continuidade com o remake desse jogo aí. E, enfim, acabou descontinuando porque a gente fechou a empresa, né? Mas, quem sabe um dia aí eu me aventuro e termine esse projeto, né? Nunca sabe, nunca se diz nada, né? Porque baque, né? Aí depois do Sperm Race a gente teve o Biocautos. O Biocautos ele já foi um jogo da era Flash, então a gente começou a trabalhar com Flash, com Action Script, com essa parte aí. E aí o Biocautos foi o primeiro jogo também de grande porte, ele foi 8 meses de desenvolvimento, depois teve mais toda a entrega, e mais um monte de coisa de embalagem. E enfim, no fim dos contas foi um ano mesmo, sabe? E aí o Biocautos ele trata sobre um jogo educativo para ensinar sobre biossegurança, né? Sobre essa área da saúde aí. Tomar cuidados no laboratório, essas normas todas, né, de conduta, de riscos e tudo mais. Foi uma área bem interessante porque é um tema que eu não tenho a menor aptidão e tive que conhecer e estudar a fundo. Foi uma experiência grande, de jogo grande, imensa, era um jogo de tabuleiro enorme, com muitos elementos diferentes ali para você interagir de item, de pergunta, de... Ó, o quiz de novo, né? Eu larguei o quiz nessa época ainda, depois que eu mudei. De também pensar nos mini-jogos. Então, sabe, foi muitas coisas, daí lidar com o cliente, sabe, foi um projeto muito bacana, muito legal. Foi um universo também novo da área que eu tive que conhecer, que eu não tinha conhecimento. E foi assim, um desafio para mim como game designer trabalhar nesse projeto. Foi um projeto muito legal mesmo, a gente publicou artigo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada sobre ele. E aí também não foi só o jogo que a gente acabou fazendo, a gente acabou fazendo embalagem do produto, CD, capinha do CD, a gravação do CD ali, não a gravação do arquivo, mas a gravação em fora, né, ali com desenho. Foi bem bacana, foi bem legal mesmo. Projeto muito rico mesmo. Biocautos eu considero sim um projeto que foi fantástico participar. Outro projeto que foi legal também foi o Nexus Nextel, que é um projeto que a gente fez na época para Nextel. E aí foi um desafio principalmente na questão de portabilidade, porque assim, hoje em dia tem muita facilidade na portabilidade para estar em várias plataformas. Naquela época você tinha que testar no aparelho mesmo. Então tinha 8 famílias de celular. O que eram famílias naquela época, tá, gente? Família era quando você tinha um grupo de celulares que se enquadram no mesmo padrão de hardware. Então, ou seja, eu testando para um da família, eu estou testando para todos esses que pertencem à família e vai funcionar tranquilamente. E aí, no caso, a gente tinha que testar para 8 famílias de Motorola. Então, tinha que ter 8 celulares para testar em cada um de uma família para fazer o teste. Porque os emuladores não simulavam da melhor forma, então a gente tinha que mesmo testar com o celular. Daí a gente fez teste, era um jogo de Snake, estilo, só que todo temático da Nextel, porque era um advergame, né? E aí falava dos serviços da Nextel, que a ideia era mostrar para os clientes que você está pagando um pacote de Nextel, só que você muitas vezes não está sabendo nem o que inclui o teu pacote, que era o que acontecia. Então é uma forma de eles baixar, porque jogos eram muito baixados, e aí eles conheciam os serviços Nextel, e também se quisesse adquirir algum, ele pelo celular ele conseguia fazer a aquisição, a compra, né? Então foi bem legal, foi um projeto que me desafiou muito nesse sentido. E foi um projeto com um cliente grande pra caramba, então foi bem bacana. Então foi o primeiro advergame que a gente trabalhou mesmo e foi bacana também porque, pra te ver, né, as reuniões eram por telefone. Então eles me ligavam, a gente fazia por telefone, conversava sobre projetos, sugestões, melhorias. E era tudo à distância, porque tava lá em São Paulo, né, e eu tava na época em Joinville, então... Quer dizer, tinha que ter essa forma virtual aí pra acompanhar o projeto, não deu pra ser presencial, não. E foi bem bacana, nossa, foi fantástico. Aí depois veio o Pan nas Copas, que foi um projeto para a Jovem Pan de Joinville, né? Então foi um projeto pra gente fazer um jogo pro dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então era um advergame também, né? Sobre a rádio. E era para lançar numa campanha que eles iam fazer lá na cidade, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então a proposta foi pegar um jogo rápido, que era um jogo que eles iam usar ali pro evento, para jogar rapidamente. E aí, basicamente, a gente pensou num jogo de, tipo, um shooter, né? A gente usou a ideia de o quê? Que a Pan prezava muito que as outras rádios eram as cópias delas, né? Então a gente disse, você tem que vencer as cópias, tem que ajudar na audiência a Jovem Pan a vencer as cópias. Então você tinha que acertar as cópias e não acertar a Jovem Pan, porque se tu acertasse a Jovem Pan, tu perdia pontos. O meu desafio maior desse projeto foi balanceamento, principalmente num tempo curto de prazo. E olha, eu não consegui 100% balancear esse jogo devido a prazo mesmo. Então teve algumas coisas que eu, se fosse rever hoje, eu mudaria nesse projeto. Uma delas é o tempo de jogo, 1 minuto seria suficiente, 2 minutos ficou muito cansativo. E a agilidade também do progresso ali de jogo, né? Que é uma coisa que também
precisou ser revista e não deu tempo. Basicamente foi isso aí o grande desafio. Mas foi bacana no sentido de você ter um cliente também diferenciado, você ter as 7 músicas da Jovem Pan tocando no ambiente, sabe? Foi um briefing bem interessante, assim. E foi legal no sentido, assim, que foi um jogo que a gente pensou num prazo para uma campanha bem definida, né? Então, Dia das Crianças. Então, tinha que pensar nesse público para criar uma mecânica que fosse rápida, fácil para usar no evento, né? Nos stands. E que animasse para uma competição, né? Então tinha os rankings online, tinha toda uma coisa. E fora também todo o produto de embalagem que a gente entregou depois para eles ali, para eles fazerem divulgação à vontade dos personagens e tudo mais. Outro projeto bem legal que eu trabalhei foi pro Salão do Automóvel também, foi bem bacana esse projeto ali no Salão do Automóvel de Joinville. Então a ideia nossa foi o quê? Fazer um espaço de um jogo, o Rushscape, e dentro dele tem espaços de in-game advertising, né, também, para inserir propagandas de empresas interessadas em divulgar no Salão do Automóvel. Então a gente teve ali algumas empresas de autopeças e também a Saint-Gobain, né, que também trabalha aí com essa parte de película e de vidra, né, essa parte assim, que divulgaram o nosso jogo. E aí lá o que a gente fez, né? Tanto essas autopeças, teve 2 autopeças, né, autopeças que participaram de Joinville e mais a Saint-Gobain. Então a gente botou o jogo ali, as imagens deles no produto, e aí depois a gente criou um banner, um flyer, que era um formato de controle. E aí o que faz esse formato de controle? Ele tinha um marcador ali. Por esse marcador, botando na webcam, você dirigia com ele o carrinho, para um lado e para o outro. E aí com isso o que acontecia? As pessoas recebiam um flyer, ficavam curiosas, iam lá no nosso stand, e aí chegavam lá e viam que aquele flyer que elas tinham na mão servia para jogar o jogo. E aí elas jogavam ali, concorriam a um prêmio e tudo mais, e aí por fim elas levavam o flyer para casa, porque ele servia como controle para você jogar depois do jogo online. Ou seja, a gente acabou não só fazendo o jogo nessa campanha, como a gente trabalhou também com a detecção que vem muito da realidade aumentada, né? E ainda além disso, com toda essa detecção de movimentos, a gente deu uma utilidade pro flyer, né? Que todo mundo pegava flyer e jogava fora. No caso do nosso flyer pro evento, não, o pessoal levava embora, porque ele sabia que ia ter uma utilidade a mais. Além disso, e consequentemente, as pessoas estavam levando a marca da empresa lá para casa. E aí isso dentro do salão automóvel, né, autopeças de carro, Saint-Gobain que trabalha com carros, é algo muito interessante. Então isso foi um projeto bem legal nesse sentido, assim, foi bem bacana trabalhar com essas questões tecnológicas, mas também essa questão de como pensar numa campanha que interesse o público. Enquanto esses projetos que eu falei aqui pra vocês são da faixa lá de 2010, 2011, outros projetos a gente começou ali em 2012, 2013, só que daí nós lançamos o Memobot Evolution nesse processo, que foi o primeiro jogo em iOS que a gente desenvolveu, né, e também para Android. O Memobot Evolution você até baixa, agora tem aí disponível em Google Play da vida. E a ideia era o quê? Progredir e melhorar aquele Memobot anterior que a gente fez com muito mais desafios. A gente criou 48 desafios diferentes para você memorizar e desafiar a sua memória aí. E foi um projeto bacana nesse sentido, para trabalhar mais essa questão dos desafios e da diversidade, sendo nosso primeiro aplicativo para iOS aí, para Android, já nas plataformas mobile. Esse projeto aí foi lançado ali para 2012, e aí a gente teve uma publisher e tudo, que depois deu um golpe na gente, enfim, né? Um golpe no sentido assim, fechou as portas e depois sumiu do mapa e não respondia mais e-mail, né? Enfim, né? Mas daí o Memobot foi nessa linha, né? De publicado com publisher e tudo mais. Aí depois, com isso, foi fechando a empresa e tal, daí a gente acabou descontinuando os projetos. Teve alguns outros menores que vocês vão ver no meu portfólio, mas a gente acabou fechando. E aí com isso a gente encerrou a era J2ME, os jogos em Java e também esses aqui do iOS e também a questão do Flash. Aí depois já começa em 2015, após a minha empresa, daí eu comecei a trabalhar em outras ideias. Uma delas foi o Shark Pong. O Shark Pong ele foi um jogo que a gente fez por Fábrica de Jogos, porque a ideia era fazer uma série no Fábrica de postagens, mostrando um jogo sendo desenvolvido desde o início da concepção até chegar ao final. Então a gente optou por um jogo simples, pegar um Pong, o famoso Pong, e dar uma nova cara para ele, uma nova temática sobre ele. Então a gente criou uma temática que a bolinha era o tubarão, que eram surfistas rebatendo o tubarão, e quem deixasse passar o tubarão morria. Aí tinha um polvo que aparecia ali como power-up, que se o tubarão pegasse nele, os polvos agarravam com os tentáculos dos surfistas e paralisavam eles por um momento. Então essa foi a ideia. O maior desafio desse trabalho do Shark Pong foi organizar as postagens e organizar todo mundo da equipe de uma forma sequencial, porque na verdade no desenvolvimento de jogo não é sequencial assim, primeiro projeto, depois programação, depois artes. Não, na verdade eles ocorrem em paralelo. E aí foi complicado tu organizar essa casa, manter a comunicação e aí fazer o desenvolvimento. Daí foi legal porque a gente teve um estúdio de música que ajudou no desenvolvimento, né? Foi a Quasar Sound Studio. Foi um projeto bem legal, você pode conferir aqui embaixo. Todas as postagens que geraram
do Fábrica, desde o lançamento até no Google Play do jogo, que dá pra você lá jogar e baixar, até o final. Então foi legal nesse sentido, mostrar essa experiência prática de todo o processo. Dá pra te baixar lá o jogo no Google Play e dar uma olhadinha também. Isso foi em 2015, então o Shark Pong foi trabalhado. Depois já veio os projetos mais recentes, o de 2017 foi o Isaac Enigma do Explorador, que foi um projeto disso, que eu usei como estudo de caso para minha dissertação no mestrado. Então o que a minha dissertação no mestrado trabalhava? Basicamente ela trabalhava eu peguei uma metodologia que existia e fiz uma adaptação de forma que eu pusesse com ela, construir jogos que fossem divertidos e também educativos, porque essa metodologia se preocupava já muito com o engajamento, com a motivação. Então eu disse, olha, será que ela não é uma possibilidade de dar uma flexibilidade e já se preocupar com isso? E aí eu fiz toda uma adaptação para ela, para desenvolvimento de games, concepção, né, de game design principalmente. E aí, como estudo de caso, foi desenvolvido o Isaac Enigma do Explorador, que eu desenvolvi junto a uma equipe, junto do laboratório lá da UFSC, o Labtech. E aí, com isso, a gente fez todo o projeto. Na verdade, eu peguei até o projeto em andamento já, tá? E aí, depois eu comecei a fazer a organização do processo, das atividades, porque estava bem desorganizado as coisas ali. Então daí como minha experiência, eu ajudei eles na organização da estrutura, prazo, trabalhar com escopo, definir bem organizar as atividades, a comunicação da equipe, né, para não ter problema de desentendimentos. Então a gente daí organizou esse processo e eu também orientei eles de acordo com a metodologia para organizar bem certinho e se preocupar também com aspectos de diversão, né, e com a própria aprendizagem, que no caso eu trabalhei com desenvolvimento de competência. Nós aplicamos com 2 turmas, foi bem legal, foi um projeto assim, que teve um início, meio e fim muito bem definido na parte educacional, foi legal nesse sentido. E a gente nesse projeto eu já consegui trabalhar não tanto quiz, aquelas coisas tradicionais, eu consegui fazer com que o conteúdo permeasse o jogo e que por meio das interações você conhecesse os pontos turísticos que a gente estava trabalhando, que no caso era de 2 cidades, Araranguá e Criciúma. Então a gente viu que no feedback dos alunos eles gostaram, eles viram, conheceram os ambientes mesmo, começaram a associar ao real também, então foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. Vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada também na minha dissertação, tem tudo lá escrevendo sobre o Isaac, e também o site do Isaac que você pode baixar lá no meu portfólio. Baixar o jogo de graça, tá? E jogar à vontade. E por fim, né, gente, esse projeto anterior do Isaac foi feito em Unreal, e agora eu vou pro Twine, né, que é o projeto atual que eu tô trabalhando numa ideia de livro-jogo. Se você não é do tempo do livro-jogo, então, sabe aqueles livros de RPG que você tinha uma época que dizia assim, se você toma tal decisão, você vai pra página 92. Se você toma tal decisão, você vai pra página 80. Então, eu estou trabalhando um livro-jogo digital. Essa é a proposta que eu estou trabalhando hoje com o Salve a Natureza Curupira. Sim, aquele Salve a Natureza Curupira, aquele que o projeto foi extinto lá no início da minha empresa. Só que agora eu tornei uma coisa mais viável, mais factível, né? Não aquele Final Fantasy gigante que eu tinha antes. E aí eu estou trabalhando nesse projeto do Curupira. O Curupira, a ideia é o quê? É tratar sobre o meio ambiente, mas com uma narrativa mais adolescente, mais jovial, para dar um ar mais gostoso. Mas assim, a ideia é o quê? Ter elementos de jogo e de interação nesse livro-jogo, mas mantém a essência do livro. Então pode ver que não vai ter tantas ilustrações, porque a ideia é também manter o imaginário, o lúdico, que a leitura te propicia exatamente isso, e criar uma nova proposta de leitura. E estando no meio digital, é muito mais fácil de disseminar, né? O livro-jogo físico é meio complicado de tu divulgar e tal. Então, e o Twine te permite essa liberdade, você escolher decisões e tomar, ir para um lado ou para o outro. Eu criei sistema de batalha por turnos também, para poder ter esse sistema automatizado, porque no livro-jogo tu tem que fazer no dado, rolando lá e descontando energia. Ali não, tá tudo automatizado, faz, processo e tudo mais. E eu me preocupei nesse jogo também, cada capítulo desse livro-jogo tem uma experiência diferenciada para o jogador. Só que mantendo a essência de ter batalha por turno, ali para os inimigos, ter os puzzles a serem resolvidos, os enigmas, né? E ter a história permeando todo o processo do Curupira, né? Que é a lenda viva aí, tá combatendo a natureza do Denis Atena, um cientista malucão aí, meio Mega Man, confesso. E a Jaci, que é a Índia, protetora dos cristais elementais, e que tá apoiando o Curupira, mas só que, na verdade, eu não considero ela como apoio, eu considero eles como parceiros, porque eles são tão protagonistas quanto, né? Já assim, o Curupira tem um papel muito importante na narrativa, eles são os protagonistas que eu trabalho. E aí, ao longo da narrativa, vai se construindo essa relação do Curupira e da Jaci, e ao longo das experiências também de cada fase contra os robôs do Denis Atena, né? Os malignos robôs de Denis Atena, cada um possui um malefício, né? Então, cada robô trata um do desmatamento, outro trata da poluição dos rios, outro está fazendo a poluição do ar, outro trata das queimadas. Então cada robô representa um mal ao meio ambiente que ele está cometendo, e cada um deles desafia a Curupira e Jaci aí nessa questão. E aí eles têm que recuperar os cristais elementais roubados pelo Denis Atena para poder enfrentar esse vilão aí
poderoso e cheio de tecnologia. Eu vou deixar ele tá em versão beta, você pode ir lá e brincar com ele. Eu tô fazendo atualizações agora da parte de revisão de ortografia, que a menina que tá nos ajudando a fazer a revisão, ela já fez a revisão toda e eu tô agora atualizando os textos, né? E eu tô precisando aí de alguém para apoiar na parte de finalização dos desenhos. Quem quiser ajudar aí, gente, pro portfólio, pra ter um jogo no portfólio, olha, tô contando aí, se puder ajudar, eu agradeço bastante. Senão também, porque assim, o projeto não tem finalidade lucrativa, tá? Eu quero mesmo botar aí pro pessoal usar, levar para professores, poder usar isso em sala de aula com os alunos, tanto professores de língua portuguesa, quanto professores de área de meio ambiental, geografia, história, para poder incentivar as pessoas à leitura. Esse que é o meu grande objetivo com esse projeto. Fazer as pessoas voltarem a ter gostinho pela leitura. E aí, claro, bota as interações de game aí no meio do processo, que torna tudo muito mais rico e muito mais interessante. Quem puder jogar e deixar opinião aí, que se gostou ou não, cara, agradeço bastante aí a sua participação, que esse é o meu projeto mais atual, e como ele está em versão beta, tá na fase de finalização de arte, balanceamento e tudo mais, vale a pena a sua contribuição para mim. E é isso, pessoal, acho que a grande lição que a gente tem que ficar é que é muito bom ler teoria de cursos, de jogos, eu acho fantástico estudar e se aprofundar nas teorias, mas assim, ó, de nada vale só ficar na teoria, tá? Tem que botar em prática e fazer um game. É muita coisa que tu vai aprender na prática mesmo. E eu aprendi muito com esses projetos, eu evolui muito com esses projetos. Por exemplo, o Isaac foi o meu primeiro projeto 3D que eu fiz. Então isso foi, assim, pra mim muito rico, sabe? Então cada experiência me tornou hoje o game designer que eu sou. E as próximas que eu vou me desafiando aí vão cada vez me transformar cada vez mais. Certo, povo? Fiquei até cansado, caramba, é muito projeto, muita coisa que eu fiz e, cara, quero fazer muito mais ainda, cara. Tô ainda com o projeto engatilhado para começar o segundo semestre em Construct 2, mas o Curupira tem que terminar esse semestre. Eu quero fechar o projeto do Curupira esse semestre para começar a divulgar e aí também colher os feedbacks aí da galera que tá jogando o livro-jogo, lendo e ver se gostaram da história, da narrativa e de tudo mais. E se você gostar desse tipo de vídeo falando sobre o meu portfólio, clique em gostei aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal do Fábrica de Jogos também, clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo e acessa o fabricadejogos.net que tem um monte de material legal lá para você. Então é isso, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.